vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual.
Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Jerusalém, nova Jerusalém, cidade de luz. Jerusalém.
esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cordial boa noite para todos vocês. É uma alegria estar reunido com vocês hoje, mais uma quarta-feira de louvor. Muita alegria, muita bênção. Feliz por poder entrar na sua casa, agradecido pelo privilégio. E eu quero então dizer para você que nesta noite nós teremos a alegria de conhecer um pouquinho mais de algumas verdades muito importantes da Palavra de Deus. E eu quero então dizer que o tema que nós vamos estudar hoje tem tudo a ver com você, comigo, com esses louvores que foram cantados. Esses hinos foram cantados aí, foi escolhido a dedo. Você sabe que eu escolho a dedo de acordo com a mensagem, né? Então, hoje, mais uma vez, os 3 hinos falando sobre volta de Jesus, falando sobre subir na Nova Jerusalém, falando sobre andar pela praça, pelo rio da água da vida, o trono, exatamente o nosso lar, para a gente entender que o que a Bíblia fala é exatamente o que foi cantado e o que a gente vai estudar nessa noite. Muito bem, olha só. Mais uma vez, parabéns para você. Feliz e encantado pelo retorno que você deu na quarta-feira passada. Nós chegamos a 81 compartilhamentos. Foram mais de 7.000 pessoas que visualizaram. Mais de 7.000 não, desculpe. Mais de 1.200 pessoas que visualizaram a live da semana passada. Então hoje eu quero pedir para você começar a compartilhar desde já, para que esta mensagem chegue para outras pessoas. Porque esse tema, esse tema que vamos estudar hoje, ele é abordado de forma diferente do que a Bíblia ensina. Então tem muita gente, amigos seus, que não conhece a verdade, que é amigo do seu Facebook, e que poderá ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Então, compartilhe, por favor. Curta a live e compartilhe a live, para a gente alcançar o maior número de pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Muito bem, nós temos alguns nomes que já foram anotados aqui. Nós vamos ver quem é que já está conosco. A minha secretária, né, minha namorada está aqui fazendo as últimas anotações. E a gente vai ver então algumas das pessoas que estão conosco já. A primeira pessoa que conectou-se conosco hoje foi o Fernando. Boa noite, Fernando. É uma alegria estar aqui cumprimentando você. Obrigado pela sua presença na live. Imagino que a Sandra, sua namorada, também deve estar do seu lado. Um abraço para ela. Sandra, seja bem-vinda, como sempre. Você é uma pessoa muito especial, viu? Em segundo lugar entrou Marlene Santos. Marlene Santos, a Marlene de Iputinga, é isso? Eu acho que é, né? Pela foto que eu vi ali, eu acho que é de Iputinga, né? Aí vem Tassiane Vilela, de Vale das Pedreiras, Nivaldo Eleutério, de Jardim Primavera, Cláudia Jaqueline, de Jardim Primavera,
Ailson Cota, esse eu não me lembro dele. É Ailson ou é Jailson? Ailson mesmo, né? Mas seja bem-vindo, Ailson. Você escolheu estar conosco. Que Deus seja louvado. Espero que a mensagem de hoje fale ao seu coração também. Josineia e família, minha prima lá no Chile, está conosco também. Henrique Norte já está conectado. Henrique Norte, é muito bom ter você. Eu sei que as suas anotações ajudam muitas pessoas. Adriana e Gustavo já está conectado também, né? Ele, a esposa, provavelmente também deve estar o irmão João, a Marinha e a família toda lá. Rosilene Silva, outra prima minha, lá, eu acredito que ela está em São Paulo, não tenho certeza, mas Rosilene, é uma alegria ter você conosco, viu? Rejane Ferreira Bezerra, Rosilda Alves Silva, minha tia, a irmã da minha, não, a cunhada da minha mãe. Rosilda, privilégio, viu, Rosilda? Você conosco aqui, é uma honra, viu? Deus seja louvado. Alexandre Luiz da Conceição, Antônia Oliveira, irmã Raimunda Freitas de Jardim Primavera, Rosa Helena conosco, Fátima Emídia conosco. Esses são os nomes que apareceram aqui até agora, mas apareceu também Cleide Ferreira, é isso? E Edson Nascimento. Cleide Ferreira de Abreu e Lima e Edson Nascimento. Então esses nomes são os que estão conosco até agora, pelo menos foram os que foram anotados. Ao final a gente vai então lembrar mais aqueles que não estão por aí. Que Deus seja louvado nesta noite, que o Espírito Santo possa nos capacitar e nos dar entendimento para compreendermos este tema tão importante, mas que não é compreendido pela maioria das pessoas que têm aberto e estudado a Bíblia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus? Amantíssimo Deus, nosso querido e eterno Pai, nós te agradecemos pela alegria de terminar mais um dia com vida na tua presença, na tua companhia. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, embora estando separados, mas estamos juntos nessa live para estudarmos mais um tema da tua palavra e pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e que alcance cada lar aberto, cada coração, cada pessoa, para nos dar, ó Deus, o conhecimento necessário para sabermos as coisas que hão de acontecer e estarmos prontos para subirmos, estar contigo durante 1000 anos no céu e depois por toda a eternidade na nova terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fique conosco, dê-nos sabedoria, perdoa os nossos pecados, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, tem mais um nome para citar que não aparece, mas a Marlene me falou que o Saulo e a avó dele estariam assistindo. Muito bem, Saulo e a avó, sejam bem-vindos, viu? Eu sei que no domingo a avó vai para a igreja, que coisa boa, fiquei sabendo dessa notícia, fiquei muito feliz, viu? Vá lá, vai ser uma bênção você ouvir a mensagem no domingo à noite, lá na igreja de Putinga. Bem, amados, vamos então para a mensagem desta noite. E a gente vai então pedir que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse. Nós vamos ler alguns versos lá. O tema que nós vamos estudar hoje é apenas 144 mil pessoas vão para o céu? Será que são apenas 144 mil? Será que esse número é literal? Quem são esses 144 mil? Vai mais pessoas ou vai ficar gente na terra? Esta é a mensagem de hoje. E foi colocado o tema em forma de pergunta, sim, para a gente então aguçar a nossa curiosidade e também buscar mais conhecimento. Exatamente porque nós temos hoje, infelizmente, muitas pessoas sendo orientadas de forma diferente do que a Bíblia diz. Então, algumas teorias sobre os 144 mil estão levando pessoas a um conhecimento que não é a verdade. E nessa noite nós gostaríamos então de estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia, especificamente a Bíblia e também alguns livros que nós consideramos inspirados, irão dizer sobre esse tema, tá certo? Então vamos começar falando sobre esse tema e
na forma como alguns abordam. Então nós temos algumas igrejas que fazem algumas abordagens diferentes da palavra de Deus. Uma delas diz que os 144 mil vão ficar na terra. E que os 1000 anos não são 1000 anos para ir para o céu, mas é para ficar aqui tendo uma nova oportunidade. Uma outra denominação diz que apenas esses 144 mil irão para o céu e eles governarão com Deus, todos os remidos e todos os outros, mas os outros vão ficar na terra. Então são estas dualidade de entendimento do assunto que a gente quer hoje unificar com o que a palavra de Deus fala. Tem um livro escrito, o título dele é Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Na página 124 diz que de modo que o número total dos que vão para o céu será pequeno em comparação com muitos que receberão a vida na terra, sob o governo do reino. Na página 126, esse livro ainda diz assim: esta é a explicação de que quando o Apocalipse fala de novos céus, refere-se aos 144 mil que serão corregentes e que no céu irão reinar com Jesus, ajudando-o a governar. E aí a gente vai então olhar na palavra de Deus e ver que o entendimento é outro. E fica uma pergunta: o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o entendimento que a Bíblia nos diz sobre grande multidão, sobre 144 mil? Então, a Bíblia diz pra gente que os 144 mil é um grupo de pessoas especial, mas que não fecha a questão dizendo que é um número literal. Pelo contrário, dá-nos a entender que este grupo de pessoas é um grupo muito grande, mas que faz uma menção honrosa para eles. Então, vamos para a Bíblia? A melhor forma de nós podermos estudar esse tema é olhando a palavra de Deus. Então, lá em Apocalipse, capítulo 7, no verso 9, traz para a gente a seguinte informação sobre a grande multidão. Então, Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz assim: depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão, que nenhum homem podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, nesta Bíblia, está dizendo que havia uma grande multidão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Um outro texto, agora Apocalipse 14, verso 1 e verso 3, falando sobre os 144 mil, diz assim: eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, e estão cantando como que um novo cântico diante do trono. Mas tem mais um texto, vamos lá agora, Apocalipse capítulo 22, verso 1, 2 e 3, diz assim: e ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, correndo desde o trono de Deus e do Cordeiro, pelo meio da rua larga. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos lhe prestarão serviços sagrados. Esta é uma tradução que traz esses termos. Eu quero ler agora numa outra tradução, tá bom? Apocalipse 22, versos 1, 2 e 3 diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, e estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Vamos lembrar algumas coisas importantes. Quando Deus criou o planeta Terra, a Bíblia, no capítulo 1 e no capítulo 2, mostra como foi feita a criação, mostra Deus criando tudo que é necessário nessa terra para o homem, para o ser humano ter uma vida digna, e criou para que Adão e Eva, junto com a sua descendência, pudessem viver
nessa terra, né, de forma santa, e que, segundo algum escrito que nós consideramos sagrados, o Espírito de Profecia, diz que eles, a família humana iria substituir os anjos que foram tirados do céu. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 mostra o plano de Deus para a humanidade ao criá-los e colocar no Jardim do Éden e no planeta Terra. Entrou o pecado, e aqui nesse intervalo que nós estamos vivendo do pecado, mas quando chegar no tempo do Apocalipse, capítulo 21 e 22, agora já é exatamente o plano de Deus sendo restabelecido, ou reativado, agora com todos os salvos na terra. Capítulo 21 e capítulo 22, tudo que falar do capítulo 21 e 22 é sobre já os salvos na terra, com Deus aqui na terra e o seu trono também na terra. E estamos nesse intervalo agora, entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Nesse intervalo, as leituras que nós fazemos antes de capítulo 20 de Apocalipse, a maioria das citações que falam sobre a grande multidão e sobre os 144 mil são citações de que eles foram vistos no céu. E capítulo 21 e capítulo 22, as citações que falam dessa grande multidão ou dos 144 mil, agora, ou de quem se falar, está falando daqui da nova terra, já purificada, onde os salvos estarão morando para todos sempre. Tá certo? Vamos então ver mais alguns textos da palavra de Deus. Vamos agora para Apocalipse 21, verso 2 e verso 3, que diz assim: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Com isso, ouvi uma voz alta do trono dizer: eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles. Então, é o estabelecimento do reino de Deus na nova terra. A santa cidade de Jerusalém já desceu, e agora, então, a terra está purificada, e os salvos vão povoar a terra, vivendo eternamente aqui. Tá certo? Essas são citações que a Bíblia fala sobre 144 mil e fala sobre a grande multidão. Então, algumas perguntas e algumas respostas. Onde é que foi vista a grande multidão? Então, segundo o que nós lemos, que nós podemos ler em Apocalipse 7, verso 9 e verso 11, elas estão diante do trono. Onde é que foram vistos também os 144 mil? Elas foram vistas também diante do trono. Apocalipse 14, 1 e 3. Onde foi visto o trono de Deus? O trono de Deus foi visto na cidade santa, tanto no céu quanto na terra. Em que situação foi vista a cidade santa depois que ela sai do céu? Ela foi vista descendo para se posicionar na terra. Então, essas citações são importantes para nós vermos que existe uma sequência. E essa sequência, nós precisamos compreender como será para a gente não ser assim tomado por filosofias ou teorias contrárias à palavra de Deus. Podemos dizer então o seguinte: depois que acabam os 1000 anos do céu, a cidade desce do céu para a terra. Dentro da cidade está o trono de Deus. Os 144 mil estão diante do trono e a grande multidão também está diante do trono. Após os 1000 anos. A palavra de Deus traz então as orientações de onde é que vão estar tanto a grande multidão quanto os 144 mil após os 1000 anos. Em Salmo 37, verso 29, Salmo 37, verso 29 diz assim: os próprios justos possuirão a terra e residirão sobre ela para todo sempre. Os justos aí envolve tanto 144 mil quanto grande multidão. O outro texto que fala sobre essa afirmação está lá em Mateus capítulo 8, 11. Agora é Jesus falando. E ele fala assim: mas eu vos digo que muitos virão das regiões orientais e das regiões ocidentais e se recostarão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mostrando que estarão todos juntos. Mais um texto, agora Lucas capítulo 13, verso 28,
que diz o seguinte: quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Percebam que a palavra de Deus vem dizendo, trazendo afirmações importantes de que todos os salvos estarão em algum momento no céu e depois para sempre na nova terra. O que a gente pode entender é que essa questão de estar no reino dos céus, essa questão de reino de Deus, é equivalente a estar na real e eterna presença de Deus, onde ele vai sempre estar. Nesse caso, para sempre na terra. Mas durante os 1000 anos vão estar onde? Lá no céu. Muito bem. Aqui já tem uma pergunta, viu? Aqui é ao vivo, na mira da verdade, viu? A irmã Raimunda, agora já falei, mas aqui vem uma pergunta pedindo para eu explicar sobre quem são os 144 mil. Daqui a pouquinho. Vou chegar lá, como é que se chega nesse número 144 mil, e a gente vai dizer quem são eles, tá? Estamos chegando lá. Muito bem. São dois grupos distintos, mas são dois grupos que representam os salvos. Então a pergunta é: quem são os 144 mil? Quem são os que compõem a grande multidão? Isso tudo a gente pode ver em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14. Então, o que a gente precisa entender sobre esse assunto dos 144 mil? O que é importante? O que é importante é que 144 mil são aqueles que estarão vivos. Pode ser eu, pode ser você, ou pode ser não sermos nós. É muito importante lembrarmos uma parte do tema que estudamos na quarta-feira passada, porque na quarta-feira passada, em algum momento, lá quase no final, eu falei assim: olha, se você estiver preocupado em não conseguir enfrentar essa angústia de Jacó, o tempo de angústia, entenda, Deus conhece o nosso limite. E se em algum momento ele entender que nós não vamos suportar e somos fiéis a ele, se ele perceber que nós não suportaremos, o limite vai ser maior do que a gente pode suportar, ele vai o quê? Nos guardar. E se ele nos guardar, quer dizer que nós não vamos passar pela grande tribulação. Então, quem ele guarda antes disso não participa dos 144 mil. Vai fazer parte da grande multidão. Os 144 mil são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. O que nós vamos estudar a partir de agora é exatamente um estudo coerente, de acordo com a orientação da Bíblia Sagrada. A gente vai agora, então, voltar para Apocalipse 4, pegar dois textos, o verso 4 e o verso 9. Apocalipse capítulo 7, verso 4 e verso 9. Nesses dois versos diz o seguinte: e ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É assim que diz na palavra de Deus. Para a gente entender isso aí, a Bíblia está dizendo que aqueles que serão selados. Na semana passada a gente estudou sobre isso. O selamento acontece quando? Quando a porta da graça se fechar. Então, um pouquinho antes da porta da graça se fechar, os salvos que estarão vivos serão selados. Quando eles forem selados, aí então vai ser soltos 4 ventos que os 4 anjos estão segurando nos 4 cantos da terra. Quando acontecer isso, o Espírito Santo saiu dos ímpios, mas os anjos estarão protegendo os salvos. Esses foram selados, então não sofrerão as pragas que cairão nessa terra. Esses são os 144 mil. No verso 9 diz assim: depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então agora está falando de um outro grupo, que pode até dizer que agora os 144 mil está junto com esse aí. Mas a Bíblia faz uma menção especial para o grupo 144 mil, e é a razão do nosso estudo de hoje.
Vamos agora pular para Apocalipse 14? Apocalipse 14, verso 1, nós já lemos lá, mas vamos ler de novo. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Bom, nós estudamos há 15 dias atrás sobre a marca, o selo de Deus e a marca da besta, lembra? E que a marca do nome de Cristo na testa quer dizer o quê? A aceitação de que Deus é o regente da minha vida e que o sábado é o dia reservado por Deus para a nossa adoração. Então, quando neste texto está falando que traziam escrito na testa o seu nome, é porque tiveram as suas vidas pautadas pelo Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e por isso estão nesse grupo aí especial. Porque eles passaram pela grande tribulação. Como que a gente então vai chegar e entender esse número 144 mil? Olha só. Os grandes intérpretes e teólogos, estudiosos da palavra de Deus, chegaram às conclusões de que as tribos de Israel, através do entendimento de que as tribos de Israel, na época de Jesus, estavam misturadas por casamentos entre as tribos. Então não havia mais um Israel literal separado por tribos como era antes. A igreja estabelecida por Jesus, quando ele estava aqui na terra, tinha como base o número 12. Do mesmo jeito que as tribos de Israel eram 12. E isso, essa igreja cristã que foi colocada aqui na terra por Jesus, que tem como base o número 12 através dos apóstolos, estas pessoas que entram para este povo, através da aceitação de Jesus como Salvador pessoal, esses passam a ser o novo Israel. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez? Vamos lá para Gálatas 3, verso 29. É muito importante nós vermos esse verso, porque nesse verso a gente vai entender essa ideia de que quando aceita Jesus passa a ser povo de Israel. Gálatas 3, verso 29 diz assim, ó. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A palavra de Deus está dizendo que quando eu passo a dizer que eu sou de Jesus e viver por ele, então eu passo a fazer parte da herança de Abraão, ou seja, eu passo a fazer parte do povo de Israel. Só que não o Israel literal daquela época, o Israel espiritual. Porque Abraão é o pai da fé. Então se eu vivo por essa fé, eu passo a ser membro do povo de Israel espiritual. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 1, quando Tiago escreveu para os cristãos do seu tempo, ele se refere a essas pessoas, a esses judeus, como as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, não é mais um povo reunido, único e exclusivo como o povo de Deus. Agora, todas as pessoas da face da terra que aceitar Jesus e decidir ter a sua vida pautada pelos ensinamentos e orientação dele, andar e viver como ele andou e viveu nessa terra, então esses passam a fazer parte do povo de Israel espiritual. Muito bem, entendido essa ideia de que hoje fazemos parte do Israel pela fé, Israel espiritual, agora vamos entender a questão dos 144 mil, o número. O número 144 mil vem da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12 dá 144, vezes 1000 dá 144 mil. O número 12 é o número do povo de Deus. Vamos lá, vamos lembrar. Lá em Gênesis 49, quando Jacó estava perto de morrer, ele chamou os seus filhos todos perto dele, veio José, veio os 2 filhos dele também. E ali ele proferiu a bênção sobre cada um deles. E quantos eram ali? 12 patriarcas. 12 filhos de Jacó e 12 patriarcas. E em Mateus capítulo 10, verso de 1 até o 5,
apresenta-nos Jesus chamando os 12 apóstolos. 12 patriarcas, 12 discípulos, e agora vem o número de 1000. O que tem a ver o número 1000? Ora, o número 1000, a gente pode dizer que o número 1000 ele é inumerável. Representa um total perfeito. Então, se a gente pensar que o número 12 multiplicado por ele mesmo, 12 vezes 12 vezes 1000, então a gente podemos chegar ao entendimento de que significa totalidade, perfeição, plenitude, inteireza. O que quer dizer? Que 144.000 é um número que representa uma totalidade de pessoas, não necessariamente, literalmente, 144.000 pessoas. Vamos entender agora mais uma coisa importante. O que significa esse número misterioso, então? 144.000. Quando a Bíblia fala sobre os 144.000 salvos, está se referindo a todos os que, nos últimos dias da história desse mundo, que invocarem o nome do Senhor e se mantiverem fiéis a Ele. Essas pessoas fazem parte desse grupo. Mesmo diante das provações severas do fim, do tempo dos fins, eles estarão vivos quando Jesus voltar. Esse é o grupo que são chamados de 144.000. Um número simbólico. Mais uma coisa importante. Como é que eles são descritos na palavra de Deus? Então, não é o que eu falo, não é o que outro fala. Como é que eles são descritos? Fala que eles são aqueles que vão cantar o cântico do Cordeiro. Fala que são os que passaram pelo tempo da angústia, pelo tempo da tribulação. É o grupo especial. No livro O Grande Conflito, na página 654, lá diz que o grupo 144.000 vai estar cantando um cântico novo e peculiar, ou seja, especial. Este cântico é o da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante à que eles terão. Porque o tempo de angústia, quando a Bíblia fala sobre o tempo de angústia, fala que é um tempo de angústia tal qual nunca houve em todas as épocas. Então vai ser realmente um tempo muito difícil de passar. E esse grupo vai passar ali, vai ser vitorioso passando por esse momento difícil. E quando chegar lá, vai ter uma menção honrosa, uma menção especial para eles. Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que eles foram comprados como primícias da terra pelo sangue de Jesus. Então, uma menção da palavra de Deus. Ainda em Apocalipse, agora 17, dos versos 1 até o verso 7, fala que eles não se contaminaram com as mulheres do Apocalipse. Só que aí mulheres não é mulher literal, não. São as religiões que distribuem o vinho da Babilônia, ou seja, as doutrinas que a Babilônia ensinou e que as outras igrejas abraçaram como verdade. Quais são essas doutrinas? Imortalidade da alma é contrária à Bíblia Sagrada, mas as igrejas, a maioria, apregoam isso. Outra doutrina é o tormento eterno dos ímpios, queimando eternamente e os justos vendo aquilo ali. Terceiro, negação da pré-existência de Jesus. Alguns não aceitam Jesus como Deus eterno ou como Deus criador. E por último, a adoração do falso sábado, nesse caso o domingo. Então são 4 doutrinas que são compartilhadas pela maioria das igrejas, mas são doutrinas que originaram onde? Lá na Igreja Católica, na época lá do início do Papa. E que nunca foi retirado das suas doutrinas. E quando as igrejas protestantes abraçam essas doutrinas, estão abraçando também, estão compartilhando do entendimento da igreja da Babilônia. Mas a Bíblia diz que esses aí são aqueles que não se contaminaram com essas doutrinas, com essas mulheres. Mais informação. Agora, mais uma vez, o livro Grande Conflito, na página 654, ainda na página, diz que eles seguem ao Cordeiro para onde ele for. Ou seja, passaram pela grande tribulação e pelo tempo de angústia de Jacó e passaram vencedores.
porque foram fiéis às orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as descrições que a palavra de Deus traz e também o Espírito de Profecia traz sobre o número 140, ou o grupo 144 mil. No livro Primeiros Escritos, na página 15, falando sobre a primeira visão, nesse livro diz o seguinte: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. É um grupo especial. Agora, qual o contexto dessa citação? No acontecimento das coisas, onde é que situa essa citação aí? Então, na semana passada eu mostrei um quadro ali para vocês, e que apresentava uma sequência de coisas, lembram? Então, pegando um pouquinho daquilo lá, a gente vai ver o seguinte, o contexto é o seguinte, vai acontecer o decreto dominical, e é para que todos os santos, os fiéis, saiam das grandes cidades e vá para as pequenas cidades. Vai começar uma perseguição. Mas chega um momento que acontece então agora o decreto de morte. O decreto de morte é o sinal para que os santos saiam das pequenas cidades e vá para as montanhas e para as florestas. E nesse momento a perseguição vai ser mais acirrada, porque eles vão estar perseguindo para matar, não é para prender. Aí acontece a intervenção de Deus através da 7ª praga. Terceiro, acontece a ressurreição especial, em que revivem os selados desde que a mensagem do terceiro anjo está sendo pregada. Quarto, acontece então o aparecimento do concerto eterno de Deus com o seu povo. Nesse momento, é declarado o dia e a hora da volta de Jesus, em que os ímpios não conseguem ouvir ou entender. Acho que foi um trovão. Quinto, surge então uma pequena nuvem branca, que é o sinal da volta de Jesus. E sexto, agora acontece a ressurreição dos salvos que estavam mortos. Ressuscitam já em corpo glorificado. Os que estão vivos, que são os selados, também são agora transformados e glorificados. E todos juntos olham e se deliciam em ver Jesus Cristo vir para buscar os salvos. Este é o contexto da mensagem que fala sobre o momento em que Deus anuncia o dia e a hora da sua volta. Agora vamos então especificamente ver alguns textos que falam de quem são os 144 mil. Uma coisa a gente sabe. 144 mil são os salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Eles terão sido confirmados pelo selo de Deus, são selados, para passarem pelas últimas provações, as mais severas dificuldades que acontecerão nessa terra, eles passarão por isso. Faz parte desse grupo todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então, alguns estarão vivos, serão transformados, e outros serão ressuscitados para poder receber essa menção honrosa. Mais uma coisa importante. Quem é que faz parte da grande multidão? Então, é bom fazer essa diferenciação. Há o grupo 144 mil e há o grupo a grande multidão. Quem é que vai fazer parte da grande multidão? A grande multidão é composta de pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, que foram igualmente provados e aprovados por Deus. Eles ressuscitam e se juntam aos 144 mil por ocasião da volta de Jesus. Ou seja, o grupo 144 mil está já olhando para a pequena nuvem que está aparecendo no céu, e de repente
as pessoas começam a brotar da terra, ressuscitando e aparecendo, e são os salvos que são levantados. Imagine que lugar maravilhoso que vai ser o cemitério nesse dia. Lugar de reencontro. Lugar de extrema alegria, porque sabe que acabou. Não vai ter mais dor, sofrimento, não vai ter morte. Agora é só alegria por toda a eternidade. Então esses que se ressuscitam se unem aos 144 mil, pessoas de todas as eras, de todas as épocas da história desse mundo, se levantam. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, todas as pessoas. E formam a grande multidão. Esse dia vai ser maravilhoso demais. Mas tem mais informação. Agora, falando do encontro com Jesus, ou de Jesus com o Pai após a ressurreição, o livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte, que Jesus apontou para os sinais do seu triunfo e apresentou a Deus o molho movido, aquelas pessoas que foram ressuscitadas quando ele morreu, que estão representando, né? Jesus subiu da terra e essas pessoas que ressuscitaram quando ele morreu, subiu com ele. E Jesus leva eles até o céu e apresentam para Deus como uma amostra do que vai ser quando a grande multidão que vai sair do sepulcro por ocasião da volta de Jesus. Meus amados, o que nós precisamos ter na nossa mente hoje, de forma muito especial, não é saber se vamos estar em um grupo ou em outro. É saber se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus hoje, para estarmos aptos de estar com Cristo para todo sempre. Estar nos 144 mil vai ser uma honra muito grande. Mas estar entre os salvos já vai ser a maior honra de todas. Vamos pensar então agora em todos os salvos juntos? No livro Grande Conflito, na página 649 e 650, ele fala do momento em que estão todos juntos. E aí o texto diz o seguinte, olha, vou ler para a gente não perder nenhuma parte, tá bom? Diz assim, por todo o comprimento e largura da Terra, ou seja, o planeta Terra, né? Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação. Tribo, língua e povo, do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória, imortal, clamando, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Festa para toda a eternidade. 144 mil é um grupo de pessoas especiais que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, foram selados e passaram pela grande tribulação. A grande multidão envolve todos os salvos de todas as épocas, que serão ressuscitados no momento em que Jesus chamar para a ressurreição, eles levantarão do pó da terra. E com o poder que Jesus tem, trará à vida todos os salvos de todas as épocas e formará uma grande multidão, uma multidão que ninguém pode contar. E estarão exatamente cantando esta frase que está lá em 1 Coríntios 15, 55. Mas o cântico do Cordeiro, quem canta são os 144 mil. Meus amados, estudando todo esse tema, é preciso que haja em nosso coração agora uma preocupação. Onde eu estarei quando Cristo estiver voltando? Eu estarei entre o grupo que está ressuscitando, eu estarei entre o grupo 144 mil, ou eu estarei entre o grupo que está correndo para o lado contrário da volta de Jesus?
Porque enquanto os 144 mil estão olhando e querendo Jesus voltar, chegar logo, e os mortos estão ressuscitando, os ímpios vivos estão querendo correr, querendo que a morte alcance eles. São dois grupos diferentes. Eu sei que você quer estar no grupo que vai estar aguardando a volta de Jesus. Então é necessário, é importante que nós dediquemos nossa vida a Ele hoje. É importante que a gente viva de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo em nós. É preciso que o nosso caráter se transforme, ou seja, chegue à semelhança do caráter de Cristo. Aí então receberemos a chuva serôdia. É preciso que a gente aprenda a viver em comunidade e se preocupar com a necessidade das pessoas ao nosso lado e dispor a nossa vida para ajudar, amenizar essas necessidades e juntos caminharmos, crescermos e testemunharmos e falarmos da esperança da volta de Jesus, para que estejamos prontos, verdadeiramente prontos e encontrados incorruptíveis para o encontro com Jesus. Nós temos a alegria e o privilégio de conhecer essas verdades. Mas nós temos a responsabilidade de viver essa verdade para que as pessoas percebam que Cristo está conosco. Quando os apóstolos começaram a falar sobre Jesus, e eles falavam sobre Jesus, eles viviam, acordavam falando de Jesus, e passavam o dia todo, e uma boa parte da noite falando sobre Jesus, as pessoas começaram a chamar eles de cristãos, por quê? Eles viviam e falavam exatamente como Cristo fez aqui na Terra. As pessoas percebiam que esse grupo andava com Jesus. Como é que nós estamos andando hoje? Como está a minha e a sua vida hoje? Meu desejo é que nós alinhemos nossos passos com os passos de Jesus. Que nós possamos um dia poder dizer como Paulo: sejam meus seguidores, assim como eu sou seguidor de Jesus. Para que onde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós possamos deixar os passos que vão conduzir para a Canaã Celestial. Que Deus te abençoe e que você abrace essa mensagem como a palavra de Deus fala. Quem são os 144 mil? Quem é a grande multidão? Onde eles estarão? A Bíblia fala claramente que eles estarão sempre diante do trono do Cordeiro, diante do trono de Deus. Tanto os 144 quanto a grande multidão. Eu quero estar lá. Eu quero que você esteja lá. Meu desejo é que a gente possa cantar juntos essa citação de Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o seu grilhão? E quando estaremos falando isso aí, na verdade estamos olhando para cima porque Jesus está voltando. E eu vou poder encontrar várias pessoas. Pessoas queridas que já foram. Quem sabe eu também estarei levantando. Pode ser que eu morra logo, logo. Mas não importa se eu estiver morto ou se eu estiver vivo. Eu quero estar junto nesse grupo aí. Porque o sangue de Jesus foi derramado para trazer salvação para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que o Espírito Santo te dê sabedoria e te dê coragem para tomar as decisões necessárias e importantes para que a sua vida nesta terra demonstre a quem você serve. Que o Senhor dirija a sua vida enquanto estivermos nessa terra e enquanto Ele não vier, para poder encontrar com Ele. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar a Deus. Santo, santo, santo Deus e amorável Pai que estás nos céus, primeiramente é nossa gratidão, porque nos dás alegria de, através da Tua palavra, conhecermos, ó Deus, temas importantes, de momentos que acontecerão e estaremos preparados através desse estudo.
Pedimos ao Pai que o Espírito Santo possa consolidar esse conhecimento em nossa mente, mas também que o Espírito Santo possa nos capacitar para sairmos e falar para outros sobre essas verdades. Levando o entendimento, levando o conhecimento da Tua Palavra, mas levando a Deus a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que através de nossa vida e de nossas palavras, as pessoas possam ver Cristo em nós. Perdoa os nossos pecados. Nosso desejo, ó Pai, é estar entre esta multidão, olhando para cima e observando, aguardando ansiosamente o aparecimento daquela pequena nuvem no céu, porque Ele virá buscar-nos e subiremos com Ele, passaremos 1000 anos no céu. Vai ser algo maravilhoso. Mas quando terminarmos os 1000 anos, ó Pai, então o Senhor nos dará um presente da nova terra, renovada, purificada. E nós desceremos com a terra, com a santa cidade, a Nova Jerusalém. E estaremos para sempre nesta terra, vivendo as maravilhas que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo. Já não haverá mais pecado nem pecadores. Todas as pessoas que vivem estarão palpitando simplesmente a alegria, a gratidão, glorificando o Teu santo nome, porque só Tu és digno de poder, honra, glória para todo sempre. Prepara-nos para esse grande dia e ajude-nos a falar sobre este momento. Fica conosco nesta noite, que o Espírito Santo possa continuar presente na casa de cada pessoa, que os anjos estejam ao seu lado, protegendo e guardando. Dá-nos uma noite de repouso em paz. Um restante de semana na Tua companhia. E até o momento da nossa morte, ou até a Tua vinda, que estejamos preparados, prontos, achados e incorruptíveis e desejosos do encontro com Cristo nos ares. Dá-nos uma boa noite, fica conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos ver então quem são as pessoas que entraram de novo. Na semana que vem nós vamos estudar um outro tema. Eu vou postar logo mais, não vai demorar muito, vou colocar o tema que vamos estudar na semana que vem, tá certo? Temos aqui a irmã Irleide Leite. Cleide Rejane também está conosco. Sandra Cabral, já falei sobre ela no início. Rosemary Medeiros está conosco. Joana Dark Lourenço, né? Gratidão por você estar aqui, Joana. A irmã Maria José está conosco também, lá de Vale das Pedreiras. José Paulo de Oliveira, o privilégio de ter você aqui. André Tozer, namorado da Joana Dark, né? A Adjane Gomes, que bom que você conseguiu hoje, Adjane. Você estava falando que alguns dias você não estava conseguindo, né? A irmã Elisângela Francisca, que privilégio ter você conosco, irmã Elisângela. Seja bem-vinda, viu? A Cibele Cristina também está conosco. O Orlando Neves, um abraço para você, Orlando Neves. Marlene Maria está conosco também. Irmão Roberto Luciano, de Nova Morada. Itaciana Alves, aqui, minha vizinha, está conosco. Um abraço, Itaciana. Privilégio ter você aqui conosco, tá certo? Aí vem, então, agora a irmã Edith e o irmão Edinho, que na verdade é Edson. Deixa eu fazer uma menção especial a Edith e a Edson. Edith e Edson estudando a palavra de Deus. E já se decidiram pelo batismo, glória a Deus. No sábado agora, na reunião de comissão da igreja, vamos votar o batismo dele para o dia 20 de setembro. Fazer uma linda festa na igreja de Jardim Primavera. Deus seja louvado. Irmã Edith e Edson. Um abraço para a Andresa, que está aí na casa também, e para a Ana Vitória. A família toda aí, que Deus abençoe vocês nessa noite especial. Temos aqui também Nalva Moura, lá de Nova Morada. Shirleide Souza, Deus te abençoe, Shirleide. Maria do Livramento Silva, Francisco de Assis, irmão Francisco, né? Jonas Fontanete, meu querido irmão. Olha, Deus te abençoe, meu irmão. Sua saúde vai ser restabelecida, viu? Em nome de Jesus. Irmã Zefinha Santana, aqui de Caetés 1. Miriam Souza, de
Tabatinga, e a irmã Amara Nunes, lá de Nova Morada. Estou feliz porque agora nós já temos 92 compartilhamentos. Deus seja louvado. Mas eu sei que nós podemos um pouquinho mais. Há 15 dias atrás nós chegamos a 191 compartilhamentos. Então continue compartilhando. Compartilhe para 10, para 15, para 20. Coloque nos grupos que você conhece. Mas tem mais um nome. David o quê? David Araújo. E David Araújo, que está conosco também. E esses são os nomes que estão conosco nesta noite. Nossa gratidão por você permitir eu entrar na sua casa. Muito obrigado. Na semana que vem estaremos nos reunindo novamente para mais uma noite de estudos dos temas difíceis da Palavra de Deus. É importante, deixa eu dar uma informação importante para você. Para que o seu nome, para que eu possa falar o seu nome, você tem que fazer ou uma ou outra coisa. É preciso curtir a live, que quando você curte fica registrado o seu nome. Ou então é preciso que você comente lá nos comentários. Então, ou um ou outro, aí a Rose consegue identificar, anotar o seu nome. Se você não curtir, se você não comentar, você está assistindo, mas não aparece seu nome, então não dá pra gente saber quem é, tá certo? Por isso que é importante que você ou curta, ou então comente, ou compartilhe, já vai estar valendo, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima noite, um bom descanso. E neste sábado estarei lá na igreja de Nova Morada com Gustavo, com Orion e o grupo lá da live para a gente poder fazer a nossa live para que Deus seja louvado, tá certo? Um bom restante de semana e que Deus te abençoe tanto nesta noite quanto nessa semana e assim por diante. Um bom descanso para você. Forte abraço.